Spotify. Ah, peraí, deixa eu pegar outro. Só que não tem nenhum. Pega qualquer um aí. Fala, galera! E aí, meu? Tudo bem com vocês? Boa noite aí pra quem vai entrando. Meu grande amigo Cleiton, grande Elivelton, Carneiro, Maurício, Arichel, e aí? Já tem uma galerinha que entrou aí, hein, meu? Ô, meu, dá um toque, quando for assim, quando eu vier aqui, me liga antes pra gente agendar, que aí eu marco certinho, a gente marca uma data que eu vou estar por aqui e estamos em casa. Grande Ricardo Pitarello, meu querido, em breve mais um proprietário de um motor com Judson, meu querido André Tassinari, um abraço, visitei ele essa semana em Floripa. Quero fazer uma corrente de oração aqui para esse amigo meu, porque ele é um cara assim que eu tenho uma consideração muito grande e ele está em um momento precisando realmente de toda a energia boa de quem curte esse movimento nosso. É um parceiraço em todos os eventos, um cara que curte Kombi, um cara do bem e que está passando por um momento de saúde aí não muito legal, e vamos fazer uma força aí nas orações por ele. É um camarada que realmente merece curtir muito esse mundo ainda com a gente aí dentro de uma Kombi. Meu querido Rodrigo Condato, Jorge. Bom, galera, como de sempre, né? Eu sempre peço aí, ó, quem puder, manda um aviãozinho para os parceiros chamando para live, porque infelizmente o Instagram não ajuda muita coisa. Minha querida irmã Lenícia, rapaz, olha só porque o cunhado dela hoje está trabalhando comigo aqui, ela tá na live, vê se pode. Fala, meu querido, boa noite. Meu, hoje promete, hein? A mesa tá forrada de compressor aqui para mostrar para vocês. Tem uma surpresinha lá fora, esperando para todo mundo ver como é que funciona. Meu querido Paulo, aí de Curitiba. Tem muita coisa legal hoje pra gente debater aqui, hein? Vai ser da hora. Dá só mais uns minutinhos aí pra galera entrar e vamos rachar o bambu aqui. Por que eu escolhi essa linha de compressores? Por que eu escolhi trabalhar especificamente com o motor 1200? Muita gente tem a falsa impressão de que o motor 1200 é um motor frágil. E ele foi realmente o motor mais produzido na história da Volkswagen. Óbvio, considerando os 1100, que eles tecnicamente são muito similares. Mas esse motor, ele chegou no Brasil em 50 e foi até 1966, equipando tudo que existia. Kombi, Fusca, Carmanguia. Na Alemanha não foi muito diferente. Ele só acabou encerrando as atividades um pouco antes, mas também equipou toda a linha inicial da Volkswagen. E se mostrou realmente um motor muito robusto, enfrentou todos esses desafios. Foi através dele que a Volkswagen atingiu um número significativo de países com exportação, e justamente foi ele quem deu para a empresa a credibilidade que ela conquistou, que ela passou a desenvolver, justamente porque se tratava de um motor confiável, de um motor muito simples, muito básico. Então isso tudo foi significativo, né?
E a gente sempre procurou trabalhar com esse tipo de mecânica, justamente porque desde o princípio eu acabei me encontrando nesse motor devido à capacidade que ele tem de desempenhar um papel significativo na linha Volkswagen. Então, sem sombra de dúvidas, é uma mecânica que hoje a gente trabalha aqui dentro com particularidade. E aí fui atrás de uma série de pontos para desenvolvê-lo. E dentre um deles, nosso assunto de hoje, com certeza. Meu amigo Betelli, Eduardo Belo, um abraço. Grande Luiz, meu amigo Nivaldo. Bom, ficamos aí 2 semanas sem live. Eu falei, vou arrumar alguma coisa de especial essa semana para que a gente não termine mais uma semana sem estar junto com o pessoal. E quero debater um assunto diferente aí, um assunto que eu sei que muita gente tem curiosidade, que são os compressores, os superchargers. Então, nada melhor do que conhecer um pouquinho dos princípios, né, de funcionamento, das razões que levaram ao desenvolvimento desse tipo de componente no universo Volkswagen. Bom, à medida que o Volkswagen foi ganhando espaço dentro do planeta, ele encontrou alguns adversários pesados, né? Os americanos já tinham carros com motores V8, com mecânicas bem mais desenvolvidas e que realmente não eram... o motor Volkswagen ele não era um carro, ele não era um motor páreo para essa rixa, para essa briga. Então, de alguma maneira, com a ajuda em partes da fábrica, houve o desenvolvimento, a necessidade de se ampliar esse universo em busca de melhorias, de alternativas para que realmente o Volkswagen conseguisse se manter nesse páreo e enfrentar o mercado americano, enfrentar os diversos mercados que realmente existiam na época. Então, de alguma maneira, alguns engenheiros passaram a observar as limitações daquele motor, que tecnicamente ele acabava, o motor 1100 ele tinha em sua composição a capacidade de gerar 25 HP, 25 cavalos, e o motor 1200, 36 cavalos. Então assim, para um carro na proporção do Fusca, o peso relativamente não era significativo a ponto de tornar essa baixa potência algo problemático, mas óbvio, sempre você vai trabalhar a comparação com os demais do mercado, e aí de repente você começa a concorrer com outros modelos que tinham relevância na questão potência. Então o motor a ar ele se tornava um motor deficiente nesse sentido. De alguma maneira, vou iniciar pela história do Judson, uma empresa de 2 irmãos Judson, que trabalhava, né, a parte de mecânica e elétrica, começou a elaborar compressores baseado nos modelos já utilizados na Inglaterra nos MGs. Os MGs utilizavam sistemas de pressurização. Então, os irmãos passaram a desenvolver um modelo específico para os carros americanos. Eles são da Pensilvânia e passaram, vou ver até se eu consigo colocar aqui uma imagem para vocês verem, que é interessante. Eu consegui fotos da sede da empresa, da família Judson, e através desse desenvolvimento eles observaram que um dos carros que tinha uma deficiência significativa era o Volkswagen. E aí foram atrás de desenvolver algo bem particular para ele, que foi exatamente o Supercharger Judson. Então, através desse modelo de compressores, nós começamos realmente a criar um novo universo.
de preparação para o motor a ar. Um abraço para o meu querido amigo Marcelão, que está chegando aí, mais uma galera chegando aí. Estamos na parte histórica do Judson. Então esses irmãos se juntaram e criaram um supercharger, um modelo específico, que pudesse ser plug and play para o motor a ar. De alguma maneira ele ia se conectar ao motor, aumentando a energia interna. Por que razão? Qual a razão que levou a essas melhorias? Bom, os motores aspirados, eles possuem uma particularidade. A admissão ela é deficiente. Por que razão? Porque durante a aspiração que o motor gera, ele precisa vencer a inércia dos gases. Ele precisa vencer a pressão atmosférica e arrastar todo esse conjunto de mistura para dentro do motor. E isso é feito através do processo, do ciclo de aspiração do próprio motor. Então existe uma dificuldade grande de se vencer essa inércia, inclusive em ambientes essa é uma das razões que a gente sempre tem que estar procurando melhorar o acerto do carro à medida que à medida que você sai de altitudes diferentes. Ao nível do mar, a pressão atmosférica é maior. Então, de alguma maneira, você precisa vencer essa inércia e ela tende a ser mais difícil nos motores aspirados. Quando você coloca sistemas de sobrealimentação, o que você vai fazer? Você vai pegar todos esses componentes e anular eles com a pressão que o sistema, que o superalimentador vai gerar. Então você vai pegar essa mistura e forçar a entrada dela, auxiliando a aspiração. Quando você faz a aspiração, de alguma maneira você está processando essa mistura com o compressor e ele está ajudando a empurrar essa mistura para a parte interna do cilindro. Então o que acontece? Se eu em um espaço, por aspiração, se eu consigo caber lá, colocar lá dentro 200 cilindradas, 600 cilindradas de mistura, com o compressor eu vou aumentar isso. Por quê? Porque eu vou pegar toda essa mistura, comprimir ela e forçar a entrada dela internamente no motor. Então eu vou conseguir trazer mais energia para um mesmo espaço. Quando o pistão afasta, fazendo a admissão dos gases, eu vou empurrar ali dentro com pressão muito mais energia, muito mais mistura do que se fosse só pela aspiração. Então, fazendo com que dentro desse espaço caiba mais matéria, quando eu comprimir isso, eu vou gerar uma pressão muito maior que vai resultar em muito mais energia. Então esse é o princípio básico dos compressores, dos superalimentadores. E não funciona diferente com o Judson. Agora, eu preciso me atentar a alguns detalhes que a gente vai discutir aqui, que realmente são importantes para que você não tenha problemas. Todo motor superalimentado, ele precisa ter alguns cuidados para que você não tenha problemas. Bom, vamos começar pelo Judson. Vou pegar um compressor aqui para a gente poder avaliar. É uma pecinha pesada. Infelizmente, na época, por deficiência de materiais, elas eram de ferro fundido. Então são peças pesadas. Elas acabam adicionando peso no sistema pela razão de serem desse material. Porém, mesmo assim, elas conseguiam converter até 50% a mais de potência nos motores. Então, se você tem aí um motor 1200 com 36 cavalos, você vai ter uma adição de 18 cavalos. Em um motor original, sem você mexer em nada, só com a adição desse compressor. Tecnicamente, 36 com 18, nós vamos pular para quanto? 54 cavalos. Então imaginem que toda essa capacidade de energia,
ela acontecia só com a adição dessa peça, só com a adição desse compressor. Então, nessa região aqui, ó, é onde você vai adicionar o carburador. Ele é instalado em cima do coletor. Então aqui, onde tecnicamente vai o carburador, você retira o carburador, instala ele, e nessa posição o carburador ele é deslocado para essa região, eu instalo o carburador. Então ele vai girar. Aqui eu tenho a polia com 2 correias. Vou mostrar um outro modelo também, que possui só uma correia. Aqui é uma polia para 2 correias. Ele vem também com uma polia auxiliar, que é acoplada na parte inferior do virabrequim. Então essa polia ela vai ser acoplada e através de correias ele vai fazer a transmissão de energia. E aí, girando, tentem ouvir o barulho das palhetas. Aqui por baixo, apesar que não dá para ver, mas dá para escutar o barulho das palhetas girando. Ele é um conjunto de palhetas em 90 graus com o cilindro. Aqui dentro eu tenho um cilindro, igual o cilindro de uma camisa de um motor. Essas palhetas, são 4 palhetas, elas ficam em 90 graus e à medida que ele gira, as palhetas se deslocam, encostam na superfície e arrastam o ar. Então ele forma uma ventoinha comprimindo esse ar e forçando a passagem dele por aqui, pela região de admissão. Então toda a parte de alimentação ela acontece aspirando o carburador. Um dos pontos interessantes do sistema Judson é que ele tem essa particularidade. Quando ele gira, ele aspira o carburador, então ele vai forçar a passagem de ar pelo carburador, o carburador vai dosar corretamente e toda a mistura vai entrar, vai ser forçada dentro do compressor e ela vai ser comprimida por dentro do coletor. Reparem bem essas aletas, observem que ele é aletado. Por que razão ele é aletado? Porque existe um atrito que acontece das palhetas com a parede do cilindro. Então, essas aletas são para dissipação de calor, mas não somente elas. O Judson ele funciona com um sistema de lubrificação à parte. Nós temos um reservatório que você dosa a quantidade, eu vou mostrar depois. Ele dosa a quantidade de óleo, o óleo utilizado é o óleo SAI, e aí você dosa a quantidade de óleo para que esse óleo seja aspirado pelo processo e lubrifique essas palhetas. Então ele vai lubrificar as palhetas, mantendo a vida útil delas. Então de alguma maneira ele vai sair no processo, ele sai pelo escape, esse óleo, ele não atrapalha o funcionamento e ele ajuda a lubrificar e abaixar a temperatura do Judson. Então todo compressor, como ele funciona mecanicamente, ele tem um sistema de lubrificação externo paralelo ao sistema, que é o reservatório. Vou mostrar para vocês depois em detalhes o reservatório também e os demais componentes que acabam compreendendo todo esse sistema. Bom, vou pegar aqui também o Judson específico para motores 1300. À medida que a linha Volkswagen evoluiu, o Judson, a empresa Judson criou também uma outra linha que podia compreender os motores 1300 e 1500 especificamente. Então esse modelo aqui pode não aparentar no vídeo, mas ele possui um diâmetro um pouco maior. Ele já possui também uma única correia, já não são 2 mais, mas o sistema é o mesmo. Então ele faz a compressão na base do coletor e a admissão vem para cá através do carburador. Ele funciona da mesma forma. Aqui nós temos aletas. Aqui ó, eu tenho a identificação desse compressor da empresa, o número de série. Tecnicamente a Judson comercializou mais de 60 mil compressores. Então foi bem significativa a produção. Realmente ele foi um compressor que acabou atendendo as expectativas.
e trazendo para essa linha Volkswagen um suporte, um rendimento que atendeu às expectativas de todo mundo. Então foi bem significativo nesse ponto. Bom, como eu estava dizendo, a razão principal da criação dos compressores foi a baixa potência do motor a ar em comparação aos modelos americanos, que a gente acabava enfrentando aí a Volkswagen acabou enfrentando durante a entrada dela nos demais mercados. Então esses compressores passaram realmente a desempenhar um papel significativo de melhorias. Porém, foram surgindo outras opções. Na Alemanha, tiveram os modelos MAG, aliás, na Suíça foram fabricados os MAGs, houveram outros modelos, particularmente também da Alemanha, em outros países, e obviamente o Judson veio parar no Brasil e aqui ele fez discípulos. O Brasil teve suas duas marcas. Uma delas era a Velba, que era um compressor réplica do Judson, exatamente réplica. É difícil de encontrar esses compressores hoje porque infelizmente muitos explodiram. Ficou-se a fama de que esses compressores eles tinham algumas deficiências de fundição, alguns problemas de pressurização, e eles acabavam explodindo até o motor. Bom, isso são relatos que eu tive de pessoas que conheceram esses compressores. Se realmente são verdade ou não, eu não sei, mas que hoje, se não me engano, a única pessoa que tem para contar a história é o nosso amigo Rudinei, do Opas Garage, que é o único que eu tenho conhecimento de compressores Velba. Infelizmente não se tem muitos para contar a história. Nosso amigo Bernardo, que tá por aí, é um dos próximos Felizardos também a ter um motor 1200 com Judson. Essa semana a gente passou lá, já trouxe o motor 1200 dele e dentro em breve aí vamos estar programando a instalação de mais um Judson. Bom, como eu disse, tem o Velba e tem também o Viscount. O Viscount também é um compressor nacional de empresa brasileira, muito raro, não é um compressor comum. E para não deixar passar em branco a produção nacional, eu tenho aqui dois Viscounts, um deles a gente até abriu para fazer manutenção e vou mostrar em detalhes esse compressor nacional, que ele se assemelhava muito a uma turbina. A ideia também era a mesma. Gus, pega pra mim esse que tá aí. Esse aqui? Aqui está ele. Bem diferente dos modelos Judson, né? Que nós mostramos. Mas esse era um compressor totalmente nacional. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas aqui, ó, na etiqueta, distribuidor indústria brasileira, Viscount. Tem a patente registrada também. Bom, como ele funcionava? Aqui atrás eu tenho uma ventoinha, onde ela sugava o ar e através dessa ventoinha, internamente ele pressurizava esse ar e através dessa saída, aqui a gente acopla o mangote e é feita a adição dele no próprio carburador. Então ele funciona através das correias também, a mesma coisa, o mesmo sistema de correias. Ele funciona pressurizando o ar e pressurizando o carburador, diferente do Judson. Ele é um modelo que pressuriza o carburador, mas muito eficiente. Um dos que estão aqui é do nosso amigo Luiz, do Luiz Goshima, e ele já teve a oportunidade de andar com um deles e é bem interessante. A resposta é significativa. Eu sou suspeito para falar porque eu já usei o Judson muitas vezes e perto do desempenho que o motor 1200 tem, nossa, o Judson é outra conversa. Aqui é por onde você coloca o óleo para lubrificação, então ele tem aqui um medidor
de óleo. Vou tirar aqui para vocês verem. Então ele faz a medida de nível do óleo. Como os outros modelos, ele tem o óleo justamente para lubrificar a parte interna. Eu vou mostrar a parte interna dele. Ó, aqui a ventoinha, como eu disse, ela trabalha dentro desse habitáculo e aqui ela gira pressurizando. Observem que a parte de alumínio ela é fundida fazendo um sistema de pressurização. Observe que o ar ele vai ser pressurizado ao longo desse canal e forçado em cima do carburador. Então, o princípio dele era esse, diferente do Judson, que são palhetas. Esse sistema aqui, ele tem essa característica. Perfeito? É uma peça bem simples, tem suas particularidades, é tudo muito bem dimensionado, balanceado. Para a época, em se tratando de produção nacional, é de se admirar, porque realmente não era prático desenvolver esse tipo de componente. E realmente eu acredito que ele tenha tido uma relevância, uma capacidade técnica bem interessante. Ó, tem o pessoal acompanhando a gente aí no Spotify. Depois nós vamos deixar salvo no YouTube, só para lembrar aqui todos. E quem quiser seguir a gente também lá no Spotify, tá salvo lá. Depois se você quiser ouvir a live, fica tranquilo que a gente tá por lá também. Bom, e eu tenho um modelo aqui, esse já dos ingleses, e hoje ele é fabricado nos Estados Unidos. Para mim hoje, dentro da linha para motores 1200, é o mais eficiente, até porque esse modelo de compressor ele reúne tecnicamente aquilo que existe de melhor no mundo dos blowers, dos superchargers. Então vou mostrar para vocês, é bem interessante. Vou tirar só a vedação dele aqui para que vocês possam ver internamente como ele funciona. Esse modelo é um modelo do Speedwheel. É um compressor super leve em comparação aos demais. O princípio de funcionamento também é o mesmo. Ele faz o acoplamento na base da admissão e aqui você acopla o carburador, então ele aspira o carburador. Ele tem um sistema de lubrificação com um reservatório bem pequeno, então consumo de óleo, as necessidades desse compressor são mínimas, ele realmente não tem uma demanda como os demais, até por ser um processo já evoluído, e ele funciona como um compressor de parafuso. Ó. Então assim, a eficiência desse compressor em comparação aos demais é muito relevante. Ele é um compressor que tem por propriedade fazer uma pressurização bem mais de resposta bem mais significativa do que os outros modelos. Ele é baseado nos modelos americanos utilizados na linha Supercharger da Dodge. O princípio é muito similar a esses modelos por essas particularidades, pela eficiência. Então realmente é um compressor com muito mais capacidade. É bem interessante. Em breve também a gente vai fazer a instalação dele, então vou mandar aqui depois fotos e vídeos para que vocês possam acompanhar. Bom, vamos ver as perguntas aí. Tem um pessoal aqui que já fez algumas perguntas. O que difere usar um compressor antes e depois do carburador? Bom, o sistema de pressurização, ele tecnicamente, ele adiciona a pressão em cima do carburador quando você faz a pressurização do carburador e de alguma maneira todo o sistema
fica sobrecarregado. O carburador, ele não é uma peça feita para receber pressão. A cuba, o acoplamento da tampa com o corpo, todos eles sofrem com essa pressão. Então, de alguma maneira, você tem escape de pressão, você tem uma pressurização que acaba derramando em forma de excesso o combustível internamente. Então, todo esse processo ele dificulta muito uma eficiência, um processo natural, diferente dos outros modelos, que são aspirando. Eles comprimem a mistura. Existe alguns problemas em relação a isso, porque internamente você precisa ter o compressor bem resolvido, porque o combustível ele vai interagir com o sistema mecânico do compressor, porém o compressor ele vai aspirar. Quando ele aspira do carburador, ele promove um processo natural. Como o carburador foi planejado, foi desenvolvido para ser aspirado, de alguma maneira todo esse processo ele acontece de uma maneira mais bem controlada, mais eficiente. Então essa relação ela é muito importante nesses tipos de processo. Eu sou contra os sistemas de pressurização turbo, supercharger, que pressurizam o carburador, devido à dificuldade que a gente tem de manter o controle disso. Com o passar do tempo, o funcionamento ele acaba se atrapalhando, você tem uma dificuldade de manter essa funcionalidade. Então, com o sistema aspirado, os americanos utilizam muito a pressurização através de turbina, colocando o carburador na boca da turbina. Então, de alguma maneira, todo esse processo ele acontece de forma mais natural, você consegue controlá-lo melhor e a aspiração acontece do carburador para dentro do motor. Quando você faz o sistema injetado, tudo isso cai por terra. Por que razão? Porque a injeção você vai fazer a alimentação na entrada dos coletores, então a pressurização vai acontecer ali sem nenhuma particularidade que envolve a dosagem que o carburador possui através dos giclês. Então, nesse ponto, é uma ressalva que a gente sempre coloca aí para o pessoal ter conhecimento. Como o pessoal fazia com a alimentação de combustível na época com o sistema Viscount? Será que já tinha algum tipo de bomba de combustível elétrica? Nosso querido Alisson. Meu querido Alisson aí também entrando. O Alisson é um cara que funcionou o split dele hoje com o Judson. Apesar de já ter utilizado o Judson na picape Bandor que ele tem, foi um kit que a gente forneceu para ele. Ele hoje instalou esse kit no Fusca Split e me mandou vídeos hoje dele funcionando. Depois eu vou até publicar esse vídeo aí para que vocês possam ver. Bom, um dos pontos mais importantes, pontos importantes na pressurização: ponto de ignição e alimentação de combustível. Isso tem que ficar muito claro e é muito importante ter a consciência de como dosar isso, porque são aonde você pode ter problema. Esses dois pontos eles são extremamente significativos. Se houver a falta de combustível, você vai fazer uma admissão de uma mistura pobre. Então, de alguma maneira, todo esse oxigênio que entra a mais, ele vai criar um excesso de calor, ele vai criar problemas internos com muito maior, com uma capacidade de gerar problemas muito maior do que um sistema por aspiração. Você pode ter quebras, danos sérios em sistemas superalimentados com misturas pobres. Então é sempre muito importante. Uma das razões dessa pergunta em relação às bombas elétricas, todos esses sistemas foram dimensionados para bomba mecânica, que já existia no motor a ar. Mas a gente, dentro dos motores que nós instalamos, sempre eu tenho cuidado de instalar as bombas elétricas. Por que razão? Porque elas vão fornecer, dentro do regime que o motor estiver sendo utilizado, sempre condições plenas. Ela não oscila com o funcionamento, ela não tem problemas com a admissão de combustível. Elas vão sempre estar
dentro das necessidades que o motor precisa. Então isso é muito importante quando você tem sobrealimentação em qualquer tipo de motor. Então esse é um dos pontos mais importantes. E o segundo ponto é o ponto de ignição. Como é que funciona isso? Quando você vai pressurizar o motor, ele por si já possui uma taxa, a taxa de compressão. A gente já falou sobre esse assunto aqui em outros momentos. E a taxa de compressão, ela é a capacidade que você tem de pegar o volume e comprimi-lo. Se eu tenho aqui 10 partes e vou comprimi-las em 1, 10 por 1. Se eu tenho aqui 8 partes e vou comprimi-la, 8 por 1. Então, o que acontece quando você faz isso com um motor sobrealimentado? Você vai pegar toda essa capacidade e empurrar ela dentro de um espaço o espaço sempre é o mesmo, mas você vai empurrar muito mais material. Tecnicamente, você está aumentando a taxa do motor. Por que razão? Porque você vai comprimir muito mais matéria em um mesmo espaço. E se você faz isso, a capacidade dessa mistura de aguentar pressão vai ser totalmente dependente da taxa que seu motor tem. Então, se você já tem uma taxa alta, quando você comprime, você tecnicamente está elevando isso e de alguma maneira essa mistura pode não aguentar, ela pode sofrer detonação, que é a capacidade dela de não aguentar a pressão que você está submetendo ela antes do ponto de ignição. Então, isso são questões mais técnicas, mas é muito importante ter esse conhecimento para que você não acabe errando no dimensionamento de um motor nessas questões. Então, a maior dificuldade de todos esses inventores sempre foi administrar o ponto de ignição. Então, se esse ponto de ignição ultrapassasse limites de curva de avanço, a faísca ia chegar muito depois e aquela pressão iria detonar a mistura. Então você acabava tendo aquecimento. Por que razão? Não houve a conversão da energia armazenada em energia, em rotação. Se não houve essa conversão, eu desperdicei essa energia através de calor. Se eu desperdicei ela através de calor, eu vou aquecer o sistema. Aí é onde os cabeçotes sofrem, o motor sofre por aquecimento. Então, se você tem um sistema de ignição que vai fazer essa curva e não consegue limitar o ponto, ou seja, o ponto vai subir muito, ele vai demorar a acontecer, quando o motor ganhar rotação, a mistura pode detonar. Aí realmente você pode ter sérios problemas, certo? Então, o Euro Especial perguntando, fora a Facet, tem algum bom nacional? Eu infelizmente não sou de recomendar nenhum tipo de componente que realmente não tenha a capacidade aprovada pela gente. Então a Facet é um componente que realmente tem dado resultado em toda a linha de motor que a gente faz, que a gente monta, ela tem dado resultado. Então é hoje a bomba elétrica que eu utilizo para carburadores. Eu não invento outra porque eu sei das particularidades que isso pode acabar trazendo de problemas. Então realmente a Facet hoje é o modelo que eu mais utilizo. Galera, manda o aviãozinho aí, chama quem vocês puderem, porque a gente vai agora para o funcionamento. Eu quero já me encaminhar lá para mostrar para vocês o motor Judson. Esse motor, nós construímos ele em 2018. Nós fomos de Goiânia para Pomerode, rodando com essa Kombi. Uma das razões que eu fiz isso, falei, eu vou desenvolver um motor sobrealimentado. Nesse motor, particularmente, eu adicionei o kit Okrasa. O que compõe o kit Okrasa? O kit Okrasa ele é composto do virabrequim de 69,4 milímetros. O original do 1200 é 64, então eu tenho uma adição aí de curso através do virabrequim.
os cabeçotes de dupla entrada. O kit Ocrasa vem com os cabeçotes de dupla entrada. E também o comando réplica, né? Todas essas peças que nós adicionamos são peças novas e réplicas do motor do kit Ocrasa. Kit Ocrasa também, que logo em breve a gente vai falar dele aqui também. É um kit que foi montado para melhorar o desempenho do motor 1200. Então eu adicionei ao motor 1200 todo esse conjunto mecânico e também os balanceiros da Speedwheel, o mesmo fabricante do nosso compressor. Esses balanceiros, eles são balanceiros que promovem um deslocamento maior, uma multiplicação na abertura das válvulas. Então esse motor eu tentei juntar todas essas particularidades nele para que a gente pudesse construir uma mecânica com, bem dizer, o máximo de modificação para ter o máximo de resultado em um motor 1200. E a maneira de testar, como todo mundo sabe, é a estrada. Então eu escolhi a minha Kombi 59 para esse projeto. Mecanicamente a Kombi 59 saiu com o motor 1200 e aí nós adicionamos todo esse conjunto no motor para poder fazer essa viagem. E foram 1.800 km de teste aí, e ela roda até hoje numa boa. É uma mecânica extremamente confiável. Não deixei de adicionar, vou mostrar para vocês também hoje como funciona o distribuidor 123 em tempo real. Vou colocar ele para funcionar. Essa Kombi também tem um distribuidor desse. Em situações, como eu disse, o ponto de ignição é muito importante ser controlado. Então, através desse distribuidor, nós controlamos a curva de avanço do motor, não tendo nenhum tipo de problema com a parte particular da detonação. Então, esse motor foi realmente a junção de todos esses pontos para que a gente pudesse ter todo esse desempenho. Beleza? Vamos lá? Vamos lá ver como é que isso funciona? Enquanto isso, manda o aviãozinho aí para todo mundo aí. Vamos encher essa live aqui para esse momento. Quem tá pagando com o seu tempo de estar aqui, faz esse favor para nós, para poder participar o máximo de gente possível. Vai ficar escuro aqui, mas estamos aqui. Para quem gosta de roda antiga, aqui eu tenho a minha coleçãozinha de rodas. Não sei se está dando para ver aí. Não está ajudando muito a luz, mas estão aqui. Eu inclinei ela aqui propositalmente para que a gente pudesse ver melhor. Vou utilizar aqui um refletor para poder iluminar melhor o local que a gente está. Vou dar a partida nela. Vou inverter a câmera aqui para vocês poderem ver os mostradores e também ela demora um pouquinho a pegar, que ela está inclinada, então pode ter dado um pouquinho de excesso. Meus queridos, funcionou. O que eu tenho no painel dessa Kombi? Eu tenho aqui um marcador de pressão de óleo. Observem que a gente está com aproximadamente 3 kg de pressão. Eu tenho o conta-giro.
e tenho a temperatura, que são realmente assim os pontos que eu sempre priorizo em um motor, em um veículo com motor a ar, justamente para que a gente possa ter segurança. Bom, vamos lá. Bom, esse motor ele sofreu algumas modificações, principalmente pelo fato da gente utilizar o cabeçote com dupla entrada. Então esse coletor é especial para esse motor. A entrada de ar, como o teto dela é baixo, a gente teve que modificar todo o coletor para que todo esse conjunto abaixasse e pudesse compreender o filtro de ar. Aqui eu tenho reservatório de óleo para lubrificação. Então a lubrificação ela parte dessa mangueira, ela é aspirada pelo compressor e entra nesse local. Então aqui é feita a aspiração da lubrificação. O carburador, em especial eu estou utilizando um carburador Weber 32, que é um carburador réplica do 1200, porém já com uma capacidade de admissão melhor, todo um trabalho interno melhor. Observem que esse compressor ele só tem uma polia, e ele é justamente o compressor utilizado nos motores 1300. Como eu utilizei o kit Okrasa, nós subimos a cilindrada desse motor. Tecnicamente ele não é um 1200, ele é um 1300. Então toda essa parte interna me condicionou a utilizar o compressor para 1300. Aqui o nosso distribuidor 123. O sistema de ignição é todo 12 volts já, porém esteticamente ele parece com um sistema 6 volts. Aqui eu utilizo um escape da Vintage Speed, que proporciona uma admissão com todo o sistema balanceado, equilibrado. Então eu vou acelerar ele aqui para vocês verem. Observem que esse assoviado que ele dá é justamente a pressurização. É a aspiração e a pressurização do sistema. Eu vou mostrar agora um pouco também do funcionamento do 123. Galera que está nos acompanhando no Facebook, se puder ir para o Instagram, aqui dentro do 123 eu tenho que fazer a conexão via Bluetooth. Então ligo o Bluetooth e aí ele vai aparecer. Ele apareceu aqui a conexão com o distribuidor. Então eu cliquei, ele já está conectado. Conectado. Então aqui eu venho para o painel de controle. Esse painel ele vai me dar o grau do distribuidor, a rotação, a temperatura que o motor se encontra e a tensão da bateria. Então observe a hora que eu acelerar. Então eu acelerando, ele não ultrapassa o limite.
limitando a curva de avanço, justamente para não trazer nenhum tipo de problema para o motor. Aqui eu tenho a curva que nós desenvolvemos para esse motor. Então ele sempre trabalha a rotação com os graus que eu determinei. Então esse motor eu limitei ele a 32 graus, então ele nunca vai passar. O que realmente mantém o funcionamento dentro das condições de pressurização. Então ele se faz muito necessário nesse tipo de funcionamento de instalação do compressor. Exatamente como a gente instalou quando a gente fez a viagem. Aqui eu utilizei o sistema de breather, que é para aliviar a pressão interna do motor, e também para adicionar o óleo. Ele é uma réplica dos motores Porsche 356. Vou tentar mostrar o óleo descendo pela mangueira. Conseguem perceber o óleo? Que vai sendo aspirado e lubrifica internamente o motor. Tivemos o cuidado de fazer o rebaixo na saia original para que eu pudesse utilizar ela, mas sem ter que mexer no escape. Então ele ficou fazendo a saída até o para-choque. Nós fizemos o rebaixo e mantivemos o rim para que ele mantivesse a saída sem alterar em nada a estrutura original do carro. Tem alguma pergunta aí? Alguém que tem alguma dúvida? E observem que assim, tecnicamente o motor ele continua exatamente com as mesmas dimensões. Somente a alteração do conjunto. Observem que ele se acopla paralelamente ao gerador. Então ele foi criado realmente com esse propósito de ter essa composição prática para ser adicionado. O grande Thiagão fazendo uma pergunta: bomba de gasolina original tem alguma modificação? Thiago, essa bomba aqui a gente utiliza ela única e exclusivamente no sentido estético, porque como o motor 1200 possui ela acoplada lateralmente, para não retirar ela e modificar a estética do motor, nós mantivemos ela só realmente com o objetivo de compor a parte estética do motor. Esse motor, obviamente, ele utiliza radiador deslocado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo a luz. Observe a parte de trás dele com radiador deslocado, justamente porque se faz necessário, é extremamente importante. Bernardo perguntando, sem diafragma? Não, é importante manter o diafragma, Bernardo, porque o combustível ele vai entrar e vai bater no diafragma e vai subir, então é importante mantê-lo, não pode tirar o diafragma. Meu amigo Ricardo perguntando do câmbio. O câmbio dessa Kombi aqui não tá o original dela. Eu coloquei o câmbio da Corujinha com motor 1500. Justamente porque com essas melhorias nós aumentamos o rendimento. Então o câmbio dela é com a relação 833 e redução. Ela possui redução também.
Perfeito? Vamos voltar lá para nossa sala. Então assim, realmente com o sistema pressurizado, a resposta ela é imediata. A vantagem de você ter uma sobrealimentação por correias é que a partir do momento que o motor está funcionando, você já consegue manter essa pressurização, você já consegue ter a vantagem desse sistema, diferente dos turbos que possuem o delay. Esse delay no Supercharger ele praticamente não existe, porque já de marcha lenta você já tem o sistema, o conjunto de pressurização funcionando. Então isso é melhor. Ó, meu amigo Trovão perguntando, sem a redução não seria melhor? Não, por que não? Porque a redução, ela na Kombi, ela tem o objetivo de, quando você está em baixas rotações, manter o mínimo de deslocamento sem muito esforço. Então a Kombi, aerodinamicamente falando, ela é péssima, ela é muito mais pesada que o Fusca. Então a Volkswagen desenvolveu a redução para que em baixas rotações eu consiga manter o desempenho. Então mesmo em se tratando do motor com 1200, todo esse desempenho, para não esforçar, para não judiar demais do motor, a gente tende a fazê-lo mantendo a redução para que justamente ela pudesse trabalhar com o motor em uma capacidade mais tranquila, sem exageros. Então eu particularmente ganhei algo aí em torno de 60 cavalos. Esse motor a gente estipula que ele tenha na faixa de 60 cavalos. Em breve eu quero fazer, nós adquirimos para a oficina um dinamômetro americano exclusivo para motor a ar. Então eu estou fazendo toda a parte de testes da parte interna desse dinamômetro, onde nós vamos atestar e verificar a calibração dos medidores, para que a gente possa ter realmente precisão naquilo que a gente for fazer. E uma das minhas intenções é tirar realmente esse motor e fazer um teste no dinamômetro para a gente saber realmente o quanto ele é capaz de pressurizar. Então vamos ver o que ele rende. Mas em média é isso. Então tecnicamente não há razão para não manter a redução. Eu a mantive para poder ter não judiar demais do motor. Eu dou preferência para essa modificação em motores de maior cilindrada, porque de alguma maneira você vai, através do aumento de potência, suprir essa dificuldade que a própria Kombi tem de peso, de aerodinâmica. Vamos ver aqui algumas perguntas que nos deixaram aqui. Pergunta do Leonel, só coloquei aqui, apesar de a gente já ter falado sobre isso. Quando aumenta o curso, a cilindrada não aumenta também? Aumenta, como eu disse. Como eu aumentei o curso do virabrequim desse motor, ele deixou de ser um 1200 e passou a ser um 1300. Então, com certeza aumenta. Nosso querido Paulo deixou sua pergunta aqui. Existem mais tipos de equipamentos Judson? A Judson, ela não fabricou kits única e exclusivamente para os motores a ar. A Judson, ela fabricou kits para diversos outros motores. Então o motor a ar foi em particular um dos kits que ela fabricou, mas ela também fabricou para motores ingleses, para motores americanos, diversos outros kits de pressurização. Nosso amigo aqui perguntando, tem como legalizar essa modificação? Bom, tecnicamente é uma pressurização. Como são para motores de baixa cilindrada, motores antigos, eu não acredito que haja qualquer necessidade nesse sentido, porque você não está incrementando
uma diferença de potência significativa, como nos motores turbo, que você pula de 80 cavalos para 200 cavalos, 300 cavalos. Então, nesse ponto, acredito não haver a necessidade. Eu acredito que até hoje nós não passamos por nenhuma situação que tenha demandado esse tipo de problema, esse tipo de necessidade. O Henrique perguntando, você fala muito de ponto de ignição, como nós leigos podemos perceber alterações? Então, esse é um ponto muito importante em relação à ignição. A ignição, o pior problema dela é que ela é silenciosa. Ela começa a te criar problemas de forma silenciosa, você passa a não perceber. Então você precisa estar sempre atento ao processo de ignição do seu motor, verificando velas, verificando o escapamento, como esse processamento está sendo feito, a temperatura, tudo isso vai criar indícios de que a coisa não está muito bem no sistema de ignição. As falhas nem sempre acontecem a ponto de ser visível, mas as consequências com certeza. À medida que você tem um sistema que não funciona corretamente, você passa a ter problemas sérios no funcionamento e isso acarreta danos gravíssimos ao motor. Os principais, fratura de cabeçote, as sedes de válvulas soltam, queima prematura das válvulas de escape. Então tudo isso aí são em decorrência dos problemas no sistema de ignição. Então é muito importante ter essa preocupação. A tua opinião em relação ao motor boxer, compressor ou turbo, Luiz Carlos? Bom, eu sou suspeito para falar porque realmente eu gosto muito do sistema supercharger. A razão de você não ter que fazer coletores, de você não ter que canalizar os gases de escape, que realmente eles chegam na turbina a uma temperatura muito alta. E aí, obviamente, você tem a caixa quente, a caixa fria acaba não ficando tão fria assim, porque é uma acoplada na outra. Então, assim, eu sou... Não é que eu não goste dos motores turbo, não é que eu não os defenda. Eu realmente eu aprecio muito os motores turbo, porque é inegável. Quem andou com motor turbo sabe que é uma experiência única. A diferença é que os sistemas supercharger, eles te dão condições melhores de trabalhar, diferente do motor turbo, que precisa de todos esses detalhes na montagem, no acoplamento em um motor para que você não tenha problemas. Então precisa ser muito bem feito. A grande maioria hoje busca motor turbo pela única razão de aumento de potência. Só que se você não tiver cuidados para que isso seja bem feito, você só vai ter problemas. E aí é onde a gente vive assistindo pessoas difamarem os motores turbo. Motor turbo quebra demais, motor turbo dá muito problema. Realmente dá, porque se você procurou montar um motor turbo para aumentar a potência sem gastar dinheiro naquilo que realmente é necessário, sinto muito, você vai só ter dor de cabeça. É um motor muito caro para ser um motor durável, para ser um motor que te dê retorno. Então, se você não tem esses cuidados, com certeza você vai ter problemas. Sempre. Então, é muito importante ter essa preocupação. Bom, galera, mais alguma pergunta em relação aos nossos compressores? Espero que vocês tenham gostado aí de ver o funcionamento, porque é muito particular o funcionamento desse conjunto, é bem interessante. No Brasil hoje nós temos em funcionamento um compressor no Rio de Janeiro com o nosso amigo Eduardo V8, o outro está no Split que nós montamos do Luiz, o Split 1950, que é um motor 1100 original do carro com o compressor Judson. O outro está em Curitiba, no Paraná, em São José dos Pinhais, com o nosso amigo Alisson. Como ele entrou aí na live,
Ele instalou primeiramente na Kombi, hoje esse compressor está no split dele, no Twitter dele. E temos aí mais 3 a caminho. Fora, óbvio, o meu aqui, né, que se encontra na minha Kombi 59. Então nós temos hoje instalados em funcionamento 4 modelos. O meu amigo Anderson Bettielli também está montando em um Oval 54 em São Paulo. Logo também vai estar funcionando esse compressor. Mas os que estão hoje em operação no Brasil são esses. É um modelo raro hoje, mas ele já ocupou vários Volkswagens na década de 60. Poucas pessoas sabem disso, mas a gente já teve a oportunidade de conversar com alguns dessa época e eles testemunham que lá na década de 60, 70 já se utilizavam aqui no Brasil esse tipo de compressor. Então, hoje, na nossa atualidade, se tornou algo raro porque é um compressor caro. Todos esses modelos que eu mostrei para vocês são compressores restaurados. A gente adquiriu eles restaurados da Europa, dos Estados Unidos. Então todos foram particularmente restaurados por pessoas que conhecem esses compressores e são caros por não serem fáceis de se encontrar lá fora em bom estado. A grande maioria está faltando uma dezena de peças aí e acabam sendo vendidos com toda essa dificuldade para se restaurar. Então hoje eles são compressores caros. Tecnicamente, se você for avaliar o que você gasta para adquirir um sistema desse, a grande maioria infelizmente adotaria os motores de maior cilindrada, 1600, qualquer coisa de maior cilindrada é capaz de suprir a quantidade de potência que esses compressores fornecem. Mas é justamente isso que é o diferencial, é eu ter algo que realmente compôs essa história na época desses motores funcionando hoje nos motores 1200, 1300, com toda essa capacidade de desenvolvimento. Então, particularmente, tudo isso se soma a um pedaço dessa história nossa aqui dentro. Então, é muito significativo poder, em 2020, ter um sistema desse em pleno funcionamento. É legal. Bom, é isso então. Eu agradeço a todos vocês mais uma vez por estarem aqui presentes, participando com a gente. Vou publicar uma foto sobre esse momento nosso lá no meu feed. Quero que todo mundo passe lá, deixe um recado. Não deixe de seguir a gente, eu vou salvar essa live lá no YouTube. Dentro em breve a gente vai passar a fazer as lives no YouTube. Por que razão? Porque você quer monetizar? Não é nada disso. Infelizmente, o YouTube hoje é uma ferramenta destinada para vídeos. Então é melhor salvar os vídeos lá, é melhor assistir os vídeos por lá, porque tem menos delay, tem uma série de outras particularidades que elas fornecem mais estrutura para os vídeos. A gente tem feito aqui pelo Instagram até o nosso canal no YouTube atingir o limite mínimo para poder gerar as lives lá. Então quem puder entrar lá, curtir, assinar o nosso canal, vai nos dar uma força, porque em breve eu quero estar fazendo as lives por lá, porque existem recursos que vão trazer melhorias para todos vocês, beleza? Então, obrigado a todos aí mais uma vez por participarem. Vou deixar a nossa foto lá no feed. Se tiver dúvida, se quiser fazer pergunta, entra lá e deixa seu comentário pra gente, é muito importante. Vou deixar tanto aqui quanto lá no Facebook, beleza? Só tenho a agradecer mais uma vez todos vocês, muito obrigado pela participação, tamo junto. E não se esqueçam, hein? Isso aqui é conteúdo para vocês aplicarem, apesar de não ser tão acessível os sistemas sobrealimentados, eu tenho certeza que de alguma maneira, muita informação que a gente relatou aqui pode estar ajudando vocês aí no princípio básico dos motores da linha Volkswagen. Tranquilo? Vá cuidar do seu Volkswagen! Valeu!